Não seja burro, é isso mesmo, voltei para fazer análise de livros e continuando aí a sequência Tópicos de Física, agora o volume 2, o queridinho da galera, tá lá, volume 2, ó. Termologia, ondulatória e ótica, beleza pura. E lembrando mais uma vez que o que eu estou fazendo aqui não é achismo. Essa coleção eu usei quando eu era aluno, fiz todas as questões, fiz o livro de capa a capa, li a teoria mais de uma vez e quando eu me tornei professor, utilizei com os meus alunos, ok? Então eu tenho propriedade para falar. Então vamos lá. Primeiramente, os diferenciais. Como aconteceu no volume 1, acredito eu que o grande diferencial do livro é a organização, tanto na parte das questões quanto na teoria. Em relação às questões, há essa divisão, né? Por nível, nível 1, nível 2, nível 3 e tem até uma coisinha além, beleza pura? Então se você não conhece o livro, custa nada te mostrar aqui um pouquinho. Vamos lá aqui, ó. Nível 1, o que vem a ser o nível 1? É para verificar se você compreendeu bem a teoria que você acabou de ler, ok? Aí depois, um minutinho só aqui, vou te mostrar aqui, ó. Nível 2, tá lá. No nível 2, não basta apenas conhecer a teoria, você começa a pensar um pouquinho mais. Beleza, vamos lá, continuando aqui, ó. Nível 3, aí no nível 3 já começa a aparecer aqui, ó. Coleção de Ita. Ita mais uma vez, tranquilo? Então é um livro bem dividido de uma maneira que o aluno gradativamente cresce com o livro. Vamos lá. E além do nível 3... aparece agora isso daqui, peraí um minutinho só, aparece isso aqui, ó, lá, covarde, aqui, ó, para raciocinar um pouco mais, aí o nível está acima do ITA em algumas questões, beleza pura? Tem questões aqui de nível Olimpíada de Física. Vamos agora a um diferencial por assunto. Existe um assunto no volume 2 que é um assunto que você não costuma encontrar em livros de ensino médio e que a provinha do ITA cobra, já cobrou algumas questões sobre isso, beleza? São as famosas figuras de Lissajous, quando você tem a superposição de movimentos harmônicos simples em direções perpendiculares. Ele aborda isso aqui, né? Ele coloca no apêndice, mas tem uma teoria bem trabalhada aqui, bem bacana, beleza? Aqui, ó, teoria, ó. Olha lá, deixa eu puxar um pouquinho o livro pro lado aqui, para que você enxergue isso. Olha lá, ó. Ele trabalha bem a teoria das figuras que podem ser formadas, beleza? Inclusive, como eu disse aqui, ó, aparecem questões do ITA sobre esse assunto. Então esse assunto é um assunto que é um diferencial bem bacana para essa coleção. Ainda nos diferenciais por assunto, a teoria cinética dos gases. Cara, eu acho essa parte aqui do livro maravilhosa, tá? Olha lá, ó. Tá aqui, ó. O modelo microscópico do gás perfeito. Olha lá, ó. Equação fundamental da teoria cinética, ele trabalha tudo direitinho, cara. Tem as demonstrações, olha lá, beleza? E isso aqui que é raro de se encontrar no livro de ensino médio. Aqui, ó, o teorema da equipartição de energia, dos graus de liberdade, beleza pura? Muito bacana essa parte aí, que é um diferencial também para o Tópicos volume 2. Vamos lá, mas como nem tudo são flores, né? Há coisas que acredito eu que poderiam estar melhores. Isso é só a minha opinião. Bom, uma delas é a cinemática do MHS. A dedução das equações, que é feita daquela forma clássica, né? O que vem a ser o MHS? É a projeção do movimento circular uniforme em um eixo. É isso? Beleza? Você encontra isso aí em diversos livros, inclusive no Tópicos de Física. E isso é bem trabalhado, inclusive. Mas acredito eu que ele poderia ter dado uma pincelada aqui na derivada, dedução das equações a partir da derivada. Do jeito que ele faz aqui, legal, deve ter, verdade, mas poderia ter um apêndicezinho ali. Por quê? Porque algumas questões do IME e do ITA dão uma beliscada em derivada, então não custaria nada ter aqui um pouquinho disso no final do capítulo, tá? É só a minha opinião. Eu, como professor em sala de aula, dependendo da turma, eu sempre dou uma palhinha de derivada ali. Bom, tá. E para preencher essa lacuna, professor, se tem uma indicação, eu sempre vou fazer assim, né? Vou apontar uma coisa que eu acho que deveria estar um pouquinho melhor e dar uma indicação de um livro. Que são livros que eu usei, tá? Nunca vou aqui indicar um livro que eu não conheço. Beleza pura? Então, para preencher essa lacuna,
dessa parte de demonstrações a partir da derivada, tem esse livro aqui, gente, ó. Não é um livro antigo, não é, tá? Mas eu estou gostando muito dessa coleção. Tá aqui, ó. Física para cientistas e engenheiros, do Sirway. Beleza pura, acho que é assim que se pronuncia, né? E esse livro preenche muito bem essa lacuna, tá? Das demonstrações que eu falei aí a partir da derivada. Deixa eu ver se eu marquei a página aqui. Aqui, eu marquei para te mostrar. Ó, não tô ganhando nada não falando desses livros não, tá, pessoal? É só indicação de livros que eu conheço e que eu utilizei. Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Isso aqui que eu estou falando. Trabalhar um pouquinho com a dedução das equações da cinemática do MHS a partir da derivada. Então você pode, se quiser, né, para preencher um pouco mais, procurar nesses livros aqui, ok? É isso. E esses livros você encontra aí em estante virtual, enfim, em sebos da vida aí, com valor pequenininho, né? É isso. Outra parte que eu acho que o livro poderia abordar melhor é o assunto entropia. Professor, esse assunto aí é um assunto de nível superior. Pois é, mas alguns concursos cobram isso aqui. A prova do ITA cobra e a prova da Escola Naval não cobra o básico não, tá? Se recorrer às provas antigas, você vai perceber isso. Então tá aqui, ó, parte do livro que trata de entropia. Tá aqui, começa aqui, tá? E tem esse pequeno pedaço em relação à teoria. Eu achei muito pouco, ok? Bom, e mais uma vez, se você quiser completar essa lacuna, que no meu entender o livro peca um pouquinho, eu aconselho novamente esse livro aqui. Que não estou ganhando nada para fazer esse comercial, hein? São livros que eu usei, tá? Aqui, ó. Novamente, Física para Cientistas e Engenheiros. Tá lá, ó. É o volume 2. Deixa eu ver se eu abro aqui na página correspondente, para que você entenda. Eu marquei aqui, ó. Tá lá, ó. A parte que ele fala sobre entropia. Tá vendo? Tá aqui. Ele trabalha melhor o assunto. Beleza pura, gente? Então, para resolver esse problema, essa pequena lacuna, eu aconselho esse livro. E continuando, coisas que eu acredito que poderia ter a mais, né? Sendo um livro consagrado, né? Poderia ter alguma coisinha a mais. Bom, aqui eu estou na parte de espelho esférico, também pode ser na parte de lentes delgadas, tudo bem? A famosa equação de Gauss, equação dos pontos conjugados. Todo livro tem isso. Ele trabalha muito bem com isso, tá? Aqui, ó, faz as demonstrações, tudo numa boa. Mas eu não sei se você sabe que existe uma fórmula alternativa que você poderia usar, que é a equação de Newton, beleza? Poucos conhecem. E como o Tópicos de Física é um livro consagrado, eu acho que não custaria nada ter ali uma palhinha sobre essa equação. E sempre que eu apontar alguma coisa que eu acho que poderia ser melhor, eu vou dizer também onde você pode encontrar, beleza? Para esse assunto aqui, equação de Newton, eu sugiro fortemente esse livro aqui, ó. Deixa eu botar aqui, é um livro antigo, tá? Mas você encontra aí nos sebos virtuais da vida, estante virtual, tá lá, ó. Dalton Gonçalves, volume 4, ok? É um livro antigo, como eu disse. Esse volume 4, ele é só de ótica. Gente, ele é um livro espetacular. Em relação a livros de ensino médio, eu não conheço um livro melhor, tá? É um livro fantástico. Fantástico, fantástico. Há assuntos que você só encontra aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui a famosa equação de Newton para te mostrar. Tará! Ah lá, equações de Newton. Tá aqui, ó. Uma fórmula alternativa à equação de Gauss. Beleza? Tá aqui, ó. Não sei se vai focar direitinho, ó. Maravilha. Então, se você puder adquirir, não estou fazendo comercial para ninguém, tá? São livros que eu usei. E aí eu quero passar o conhecimento que eu tive ao longo do tempo para vocês. É esse livro aqui de ótica. É um livro realmente fantástico. Outra coisa que, ao meu ver, poderia estar melhor. Existe aqui, não sei se vocês conhecem, né? A famosa equação do dióptro esférico, lá na refração, beleza? Inclusive, o livro Tópicos de Física faz a demonstração. Isso é raro, tá? Aqui, ó, demonstração
e a equaçãozinha aparecendo aqui. Professor, então isso aí é um problema? Não é um problema. O problema é que depois que ele faz a demonstração, não há exercícios sobre isso, ok? Então, novamente, eu aconselho esse livro antigo aqui, gente, ó. Novamente ele, ó, Dalton Gonçalves, volume 4. Ele é só de ótica, é um livro bem antigo, mas você encontra por aí para vender. E não é caro não, tá? Tá aqui, ó. As questões, ó. Questão de dióptro esférico. Questão, ó. Opa, aqui, foquei agora. Questão resolvida sobre dióptro esférico. Mais uma. Tá vendo? Aqui, ó. Mais uma. Então, mais uma vez, é um livro fantástico que poderia ser usado para cobrir esta lacuna. Vamos lá, continuando aqui, né? Em coisas que eu acredito que o livro poderia trazer melhor. Existe um assunto chamado higrometria, umidade relativa do ar. No livro Tópicos de Física, existe lá até um texto para você ler em relação ao assunto. Mas a abordagem teórica não existe. Professor, mas eu tenho que saber esse assunto? Bom, já caiu na prova da EFON mais de uma vez. Então, não custa nada você preencher isso aí. Vai que, né? É a higrometria. Para preencher essa lacuna, mais uma vez, eu aconselho um autor, ele de novo, tá lá, ó. Livro antigo, hein? É uma coleção de livros, tá? Você pode encontrar por aí. Dalton Gonçalves, volume 3. E ele trata disso. Aqui, ó. Aqui, ó. Um capítulo inteiramente sobre isso, ó. Higrometria, umidade absoluta, umidade relativa, ponto de orvalho e assim vai, tá? Esse assunto aqui você não encontra normalmente em livro de ensino médio. Esse aqui é um livro de ensino médio. É uma coleção antiga, que, como eu falei, é uma coleção especial. Deixa eu ver o ano aqui, ó. 1969. Mas é uma coleção fantástica. Então a parte que agora eu acho que é um pecado não ter no livro. Por quê? Porque cai, tá? Porque cai nas provas aí. Dependendo da prova que você vai fazer, cai e cai muito. Difração. Fenda única, o IME gosta muito. Rede de difração, o IME gosta. A prova da AFA cobra. Então, esses assuntos você não vai encontrar no livro Tópicos de Física, tá? E mais uma vez eu aconselho fortemente essa coleção. É uma coleção de nível superior, só que ela não pega muito pesado no cálculo, não. Tem o cálculo, sim, beleza, mas a parte teórica dela e a abordagem que ele faz nos exercícios é muito bacana. Então você pode preencher essa lacuna aí. Tá aqui, ó. Esse capítulo, ó. Beleza? É o capítulo 4 do livro. Deixa eu mostrar a capa novamente aqui, ó. Esse aqui é o volume 4. Física para cientistas e engenheiros. Tá aqui, ó. Mais uma vez, o autor Siruey, se é que se pronuncia assim. Usei bastante. Gosto muito, tá? Usei também Halley, usei Tipler, usei Alonso Finn, enfim, usei muitos autores, tá? Mas para os nossos objetivos aqui, não tem por que também te dar um passo muito longo, que senão a prova não caia daquela forma. Então esse livro aqui, eu acho que supre bem as necessidades, ok? Então aqui, vamos lá, ó. Aqui, ó, fenda única, tá lá, aqui, ó, beleza? Deixa eu ver o que mais que tem aqui para te mostrar. Ih, balancei a câmera. Desculpe. Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Tá lá. Redes de difração. Ok. Aqui, ó. Beleza? E a quantidade de questões que o livro tem. E mais uma vez, é um livro que ele não pega muito pesado no cálculo, tá? Então, você pode utilizá-lo de forma complementar com tranquilidade. Olha lá, olha que maravilha. Tá vendo? É um livro muito bacana. Mais uma vez falando, não estou recebendo nada por isso, mas são livros que eu usei, beleza? Vamos lá, uma parte que eu achei pobrezinha é a parte de interferência luminosa, interferência em películas. O livro Tópicos de Física traz isso sim. Só que ele não abordou de uma forma completa, tá? A parte da teoria, nas questões até aparece, mas na teoria não. Eu acho até que o livro do Calçada, né, o Física Clássica, aborda melhor isso.
quando a luz passa do meio de maior índice de refração para o meio de menor índice de refração, o que acontece, quando for o contrário, o que acontece. Então a parte teórica eu não gostei, beleza? A parte de interferência em filmes, em película, ok? E para preencher essa lacuna, eu aconselho um outro livro. Vamos lá, sempre assim. Eu aponto alguma coisa que poderia ser melhorada e indico um livro, tá? E normalmente não são livros muito novos, né? Esse livro aqui, gente, ele é fantástico também. É um livro de ótica. É o livro do Szymanski, ok? Não sei se dá para focar aí. Volume 3. É um livro bem antigo, tá? Olha o estado que está o meu livro. Olha o ano. Olha o ano, tá aqui, ó. O livro de 1956. Mas ele é também um livro fantástico, em que fala da interferência luminosa e trata de todos os assuntos com um brilhantismo que é contagiante. É essa palavra. Para quem gosta, né? Para quem gosta, é contagiante. Olha lá, ó, essa parte aqui, ó. Tá vendo? A teoria dele é maravilhosa. Então, se você puder adquirir para completar os seus estudos, esse livro aqui você encontra, tá por aí. E não é caro, tá? Adquira. Beleza? Então, se eu tivesse que ter 2 livros, ele é só de ótica, tá? De ótica que preenchesse todas as lacunas necessárias, eu indicaria 2 livros de ótica. Cadê? Um que eu já te mostrei, que é esse livro aqui do Dalton Gonçalves, que é um livro antigo. Ele é um livro de ensino médio, ele faz parte de uma coleção. E o outro seria esse livro aqui, do Szymanski, que é um livro só de ótica, tá? E é ensino superior, ok? Aqui, mas é um livro realmente fantástico. Beleza? Ah, já esquecendo, existe um assunto que eu acredito que seja um assunto que você deva conhecer, porque alguns problemas podem ser feitos de forma mais elegante se você conhecer o assunto. Tá lá, ó, o princípio de Fermat. E o livro Tópicos de Física nem toca nisso. Inclusive, você pode utilizar esse princípio, que é o princípio do tempo mínimo de propagação da luz, né? Ah lá, para demonstrar as leis da reflexão, refração, beleza pura? Então é um assunto que acredito eu que o aluno que está se preparando para provas melhor elaboradas deva conhecer. Você encontra, mais uma vez, isso nesse livro aqui, de ótica, do Szymanski. É um volume só de ótica, tá, pessoal? É um livro bem antigo, como eu falei, ó. Nossa Senhora, tá lá, ó. É isso. Mas você encontra por aí e não é caro, ok? E para finalizar esse assunto aqui, você deve estudar separado, não tem jeito. Lá na termodinâmica, você tem os ciclos termodinâmicos, tá? O ciclo de Carnot é o que vem lá, na segunda lei da termodinâmica, enfim. Só que a prova do IME vem cobrando aí outros ciclos e é bom você conhecer. Não tem no livro do Tópicos de Física, a parte da teoria sobre isso. Então, o que eu indico? Indico o livro aqui, esse aqui, ó, do Sérgio Gouveia. Inclusive, trabalhou comigo. Beleza? Pura em turmas preparatórias de alto desempenho. Então, se você puder ter esse livrinho aqui para estudar os outros ciclos termodinâmicos que geralmente aparecem na prova do IME, se você vai fazer IME, é bom obter. Beleza, gente? Bom, finalizo aqui a análise total do livro Tópicos de Física. Então, o que eu poderia dizer? A coleção Tópicos de Física é uma coleção espetacular. O volume 2 é o volume que eu mais gosto, mas claro que existem algumas coisas ali que poderiam estar melhores. E para preencher essas lacunas, eu aconselho os livros que eu indiquei. Beleza? É isso, valeu e até a próxima.